Olavo de Carvalho. Confronto de ideologias? Época 24 de março de 2001. Olá, pessoal. Se você quer avaliar a extensão do domínio hipnótico que os cacuetes marxistas ainda exercem sobre o sistema neuronal das pessoas, que se supõem imunes a qualquer contaminação de marxismo, basta ver que estas, quando argumentam em favor do capitalismo, admitem colar na própria testa o rótulo de defensores de uma determinada ideologia. Uma ideologia é, por definição, um simulacro de teoria científica. É, segundo a correta expressão do próprio Marx, um vestido de ideias, que encobre interesses ou desejos. Ao aceitar definir-se na linguagem de seu adversário, o liberal moderno assume o papel que ele lhe impõe. Confessa-se porta-voz dos interesses dos ricos. Que a confissão seja falsa não torna menos eficaz. Transferida do confronto objetivo das doutrinas para o terreno da concorrência de interesses, a luta parece opor agora o explorado ao explorador. Por elegante que seja a argumentação deste último, ele estará condenado a personificar sempre o malvado da história. Descrever o confronto entre o capitalismo e o socialismo como luta de ideologias é aceitar um jogo viciado, no qual um dos lados dita as regras, dá as cartas e predetermina o desenlace. O capitalismo não é uma ideologia, é um sistema econômico que existiu e provou suas virtudes desde 2 séculos antes que alguém se lembrasse de formulá-lo em palavras. E o primeiro que esboça essa formulação, Adam Smith, não é de maneira alguma um ideólogo, um inventor de símbolos retóricos para construir futuros no ar em favor de tais ou quais ambições de classe. É um homem de ciência em toda a extensão do termo, esboçando hipóteses para descrever e explicar uma realidade existente. O socialismo, em contrapartida, milênios antes de existir, sequer como estratégia política concreta, já tinha seus ideólogos, seus embelezadores de enganos, seus estilistas de engenho de grupos ressentidos e ambiciosos. Por isso, o confronto de socialistas e liberais não opõe ideologia a ideologia. A defesa do socialismo é sempre a autoatribuição ideológica dos méritos imaginários de um futuro possível. A do capitalismo é sempre a análise científica de processos econômicos existentes e dos meios objetivos de aumentar sua eficácia. Malgrado tudo quanto se possa alegar contra ele sobre outros aspectos, e eu mesmo não tenho deixado de alegá-lo, o capitalismo não somente gerou riquezas incalculáveis, mas pôs em ação os meios práticos de distribuí-las ao povo e criou instituições como a democracia parlamentar, a liberdade de imprensa, os direitos humanos. Ao passo que o socialismo, só o que fez até hoje foi prometer um futuro melhor ao mesmo tempo que reintroduzia o trabalho escravo, banido pelo capitalismo, suprimia todos os direitos civis e políticos conhecidos, reduzia mais de 1 bilhão de pessoas a uma angustiante miséria e, para sustentar no poder, se recorria a meios de uma crueldade quase impensável, como, por exemplo, a empalação e o esfolamento de prisioneiros, um recurso muito usado durante o governo de Lenin. O capitalismo não é uma ideologia,
é uma realidade continuamente aperfeiçoada pela ciência. Ideologia é o socialismo, o vestido de ideias que encobre as ambições sociopatas de semi-intelectuais de poder. Ô menino, tem uma notinha de rodapé. Lê ela que é importante. Tá bom, professor. O autor utiliza a expressão sociopata e suas variações com o mesmo sentido de psicopata e suas variações correspondentes. Isso. Pode continuar que você tá lendo muito bonito. Eu acho que eu nem vou mais ler isso aí. Pode ler você que tá ficando bom, hein, menino? Parabéns. Obrigado, professor. Continuando. Em uma prova a mais do que isso, é assim. Perdão. Não elogia não, professor. E uma prova a mais de que isso é assim poderá ser dada por eventuais reações socialistas a este artigo, os quais, como todas as contestações aos meus artigos anteriores, não conseguirão, e aliás nem tentarão, impugnar a veracidade de nenhuma das afirmações, mas se limitarão a expressar descontentamento e revolta contra a sua publicação. Segundo artigo, vamos ler esse segundo artigo aqui que já emenda, senão é muito pouco, 7 minutinhos aí é pouca coisa, vamos, é pouquinho. O senhor quer ler, professor? Mas você está lendo muito bem, eu estou gostando da sua voz. Bom, o senhor que sabe, professor, você pode ler. Lê esse daí que o senhor vai falar sobre o fascismo. Quero ouvir o senhor também. Tá bom, então vamos lá. A vitória do fascismo, O Globo, 26 de julho de 2003. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Eu escrevi isso aí fazem 19 anos. E comecei assim. Tom Jobim dizia que o Brasil, nele o sucesso é um insulto pessoal. Sem querer, explicava assim a ampla aceitação da ideologia socialista entre nós. Não? Para o cidadão normal de uma democracia, não? O êxito de quem quer que seja é o resultado do talento e da sorte. Para os frustrados e invejosos embriagados de mitologia socialista, é o efeito de uma planificação maligna das classes dominantes. Hein? É o produto diabólico de uma máquina de exclusão social inventada e controlada por astutos engenheiros sociais burgueses. Na imaginação socialista, os capitalistas não fazem outra coisa, senão reunir-se na calçada da noite para premeditar a ruína dos pobres. Hein? Para isso, criam todo um aparato ideológico de reprodução dos padrões sociais existentes, contratando intelectuais e técnicos para estudar os meios de não deixar mais ninguém subir na vida. Hein? O capitalismo, nesse sentido, é uma sociedade administrada, um mecanismo racional, calculado nos seus mínimos detalhes para bloquear o progresso social, tá certo? Só que, após ter descrito e acusado essa máquina como requintes da análise corrosiva, no instante seguinte o socialista aparece condenando a anarquia do mercado, hein? E fazendo apologia da economia planejada como a solução para todos os males. Veja bem, eu já tenho me perguntado como é que é possível uma criatura mudar de discurso tão radicalmente, hein? Sem nem perceber que se contradiz. Cinismo e inconsistência? Maquiavelismo ou é burrice, hein? Observem a rigidez da disciplina do PT ou do MST e obterão a resposta. O militante socialista ou comunista sacrifica tudo, pessoal, a hierarquia partidária, mesmo a moralidade,
mesmo as exigências mais íntimas da consciência pessoal. Hein? Ora, é natural que ele projete essa conduta sobre a fisionomia do inimigo, concebendo-a à sua própria imagem e semelhança. Hein? Mas toda fantasia projetiva é necessariamente paradoxal. É ao mesmo tempo direta e inversa. Hein? De um lado, o capitalismo aparecerá, aos olhos do socialista, como uma hierarquia maquinal análoga à do seu partido, apenas com um signo ideológico oposto. Do outro, a atmosfera partidária com aquele seu unanimismo que dá a cada um dos militantes um sentido tão vivo de participação, de mútua proteção, de comunidade solidária, e é vivenciada como o embrião de sociedade ideal, em contraste com a qual a realidade do capitalismo aparecerá como pura confusão, a lei da selva. Hein? Olha, pessoal, basta olhar o capitalismo diretamente, sem o viés projetivo da disciplina socialista. E vocês vão ver que não é nenhuma coisa nem outra, hein? Mas apenas a integração de várias premeditações parciais, os cálculos de vários interesses privados, num ambiente geral frouxamente atado pelas regras da convivência democrática. Hein? Bem, a ideia, mesma ideia de regra tem sentido diferente para socialistas e para capitalistas. Hein? Porque numa democracia capitalista, as regras do jogo são fixas, porra. Ao passo que as finalidades gerais do esforço social vão mudando, hein? Conforme as inclinações de opiniãozinha pública a cada momentinho. Hein? Numa sociedade socialista, ou nos partidos que lutam por ela, é o contrário. As finalidades são constantes, cristalizadas no símbolo tópico do ideal, e as regras do jogo é que mudam, segundo a conveniência estratégica e tática vislumbrada pelos líderes em cada etapa da luta. Pois bem, é por isso que é tão difícil um socialista compreender o capitalismo, quanto um homem formado nas regras do capitalismo entender a mentalidade de um bosta de um socialista. Esse último tentará explicar a conduta socialista pela racionalidade de interesses econômicos, acreditando que tais ou quais vantagens obtidas no caminho aplacarão os ódios e as ambições da militância em rague, porra. O segundo enxergará o capitalismo por meio de uma grade de fantasias projetivas e macabras, e acabará acusando a classe burguesa de ser ao mesmo tempo uma maçonaria racionalmente organizada para saquear o mundo e um aglomerado caótico de egoísmos incapazes de organizar-se. Não espanta que toda essa tentativa de fusão entre capitalismo e socialismo resulte numa contradição ainda mais funda. Quando os socialistas desistem da estatização integral dos meios de produção e os capitalistas aceitam o princípio do controle estatal, o resultado, hoje em dia, chama-se terceira via. Ou eu posso também chamar de cu da anta. Mas é sem tirar nem pôr. Economia fascista, porra. De um lado, burgueses cada vez mais ricos, mas, como dizia Ritter, de joelhos ante o Estado. De outro, um povo cada vez mais garantido em matéria de alimentação, saúde, habitação, etc. Mas rigidamente escravizado ao controle estatal da vida privada. Bem, também não espanta que os socialistas, não entendendo o capitalismo, procurem descrevê-lo com a fisionomia hedionda do fascismo, que por afinidade eles entendem perfeitamente bem essa porra. E muito menos espanta que, abominando então o capitalismo com uma espécie de fascismo, acabem sempre lutando em favor de reformas econômicas e políticas que transformarão exatamente nisso. Como a economia socialista, em sentido integral, é inviável, como nunca se chega lá, cacete, e como, por outro lado, os burgueses raramente
tem fibra para resistir às investidas socialistas contra o liberal capitalismo? Ora, o resultado é sempre o mesmo, porra. A vitória do fascismo, hein? A única diferença entre as economias fascistas dos anos 30 e de agora é que aquelas eram de escala nacional, hein? E para impor-se, recorreram muito logicamente a um discurso carregado de mitologia patrioteira. Aí, racista, né? A de hoje é mundial, devendo, portanto, usar de pretextos simbólicos que, ao contrário, sirvam para dissolver as identidades nacionais e os valores morais e religiosos a elas associados. Entenderam? E daí o pacifismo, o feminismo, o multiculturalismo, o desarmamentismo civil, o casamento gay, essas bucetas tudo aí. Ideologia já definia o velho Marx, aquele Zé Ruela. Um vestido de ideias em torno de objetivos que nada tem a ver com as ideias, porra. Ritter confessava em privado não acreditar nem um pouco na discurseira racista que usava para infundir nos alemães um sentimento de ódio travestido de amor à justiça, porra. Os próceres do globalismo progressista também não acreditam no besteirol politicamente correto, que injetam nas massas de militantes idiotizados, Bem, pessoal, tanto quanto o comunismo e o fascismo, de velho estilo, o socialismo democrático ou a porra da terceira via, de hoje, é um compactado de maus sentimentos numa embalaginha de belas palavras, Tudo quanto isso. Então, não se engane, Deus abençoe vocês, deixa o like na porra do canal e compartilhe essa bosta aqui para ver se mais gente aprende o que nós estamos ensinando há tantos anos aí. Bom dia para vocês.